raça aparecem. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Quarta-feira, feriado. Mais um dia abençoado por Deus. Um sol gostoso lá fora. A natureza verde. O vento soprando. E hoje é feriado. Dia da consciência negra. Deveria ser dia da consciência de todos, né? Pois todos nós devemos ter a consciência de praticar o bem, de amar o próximo, de fazer o que é bom, de agradar a Deus, de agradar a humanidade. Deveria ser apenas o dia da consciência e que todos nós devemos ser mais conscientes, mais obedientes às leis e aos ensinamentos do Cristo, nosso Mestre Jesus. Todos nós deveríamos ser luz na imensidão deste planeta, iluminando os nossos caminhos e, por consequência, dos que estão à nossa volta também. Derrame raios de sol e de alegria em torno de si. Todos nós deveríamos derramar esses raios solares de alegria em torno de nós, por onde passarmos. E só desta maneira formaríamos um círculo de pessoas sentindo prazer em estar ao lado do outro. E quando algum amigo estiver triste, sabe que encontrará em você a alegria. Então derrame sua luz sobre todos os que o rodeiam, porque a alegria é obra divina, meus irmãos. Seja um raio de luz a iluminar a vida das criaturas que se acercam de você. O céu está dentro de você. O céu ou o inferno está dentro de cada um de nós. Então que nós aprendamos a viver no paraíso, né? Que nós aprendamos a viver no céu que há dentro de nós e não no inferno, né? Não é preciso morrer, meus irmãos, para ir para o céu, para encontrar o céu, para encontrar a paz, a felicidade. Não é preciso, não. A gente pode encontrar esse céu dentro de nós. Nós criamos em nós os infernos da tristeza e da angústia. Somos nós mesmos que criamos o inferno dentro de nós ou à nossa volta. Então aprenda a criar o paraíso da alegria, o paraíso da felicidade, o paraíso da paz. Perdoe sempre e siga adiante, evitando aborrecer-se e aborrecer os outros. Não dê importância aos que falam mal de você. Deixe que sua alegria brote. Deixa eu ver essa enquete iniciar.
Deixe que sua alegria brote do íntimo de seu coração bom e generoso. Não ligue para as opiniões alheias, pois a única opinião que importa é a de Deus. O único que precisa saber e sabe sobre nós é Deus. As outras pessoas pensam que sabem, mas na verdade elas não sabem, elas não nos conhecem. Mas Deus, o nosso Pai, Ele sabe de tudo. Ele nos conhece muito bem. Então é a Deus, o nosso Pai, que nós devemos agradar. É com Ele que nós devemos nos preocupar, com o que Ele sabe de nós. Então viva a sua vida de acordo com as luzes que lhe chegam do alto. A multidão julga o que vê. A multidão julga o lado exterior. Deus, Ele enxerga o nosso lado de dentro, né? O nosso lado interno, o nosso íntimo. Só Deus conhece o que vai na nossa mente, no nosso coração e nos nossos pensamentos. Só Deus conhece. O mundo não pode conhecer os ensinamentos de amor do Mestre. Prefira obedecer a Deus, amando sempre, e não dê valor às opiniões da multidão, que tudo faz para que sejamos iguais a ela, sem personalidade e sem opinião própria. Então conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo como Deus te conhece, pois Ele conhece cada célula do seu corpo. Ele conhece cada veia que pulsa, cada pensamento que passa pela sua cabeça, cada sentimento que vai no seu coração e na sua alma. Ele conhece os teus segredos mais secretos, aqueles que você não conta nem para o seu travesseiro. Então, estude sua personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as coisas do mundo, se não conhecermos a nós mesmos. Estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Nosso corpo é a projeção da nossa alma. Então conhece a si mesmo para viver uma vida mais consciente e mais feliz. E o mal que vem de fora não poderá nos atingir se dentro de nós esse mal não existir. Se algo de errado lhe acontecer na vida, não diga que foi vontade de Deus. Não, Deus não deseja que nós soframos, Ele não deseja que a gente sofra, Ele não deseja que as coisas deem errado para nós. Ele quer que nós acertemos, Ele quer que nós saibamos fazer as nossas escolhas de maneira certa. Ele quer que nós escolhamos sempre o lado que nos leva para a salvação, que é a porta estreita. Então não culpe a Deus pelas coisas que acontecem a você, pelo que dá errado. A culpa é nossa. A
A culpa das nossas falhas, a culpa dos nossos erros é nossa. Somos nós que damos vazão a sentimentos e deixamos o mal que está dentro de nós avançar. Deus, Ele quer apenas o nosso bem e a nossa felicidade e nos dá os meios de sermos felizes. O mal que vem sobre nós é resultado dos nossos erros, da nossa ignorância, da nossa falta de vigilância. A escolha é nossa. Então faça em seu redor uma sementeira de bondade e de perdão, para que amanhã possa colher os frutos da paz e da felicidade e poder encontrar os verdadeiros tesouros do céu. Não procure colecionar tesouros na terra, porque os ladrões roubam seu ouro e ele pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui tudo deixará, até seu próprio corpo. Você não leva nada, simplesmente nada, daquilo que você lutou a vida toda para conquistar, dos bens que você acumulou, dos tesouros que você tanto correu atrás. A gente não leva nada, até o nosso corpo fica aqui na terra. Então não junte tesouros na terra, acumule os tesouros da alma, os tesouros do céu. Esses são os únicos que você leva ao partir deste mundo. Então, por que tanta briga? Por que tanto alvoroço para conquistar, para ter e ter mais e mais? Mais sapatos, mais roupas, mais joias, mais bens, mais dinheiro. Para quê? Que a gente se desgasta tanto procurando as riquezas da terra e esquecemos a verdadeira riqueza, que é a que nos levará para o céu, que nos levará para o reino de Deus, que nos levará para próximo do nosso Pai. Então colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão no além-túmulo. Então não queira apenas se acercar das riquezas aqui da terra, pois a gente não vai levar nada, a gente não leva nada, nem a roupa do corpo. Somos nós que escolhemos, e o caixão que nos leva, o caixão que leva o nosso corpo para o túmulo, só cabe nós, não cabe nenhum tesouro lá dentro. E mesmo que coubesse, a terra iria corroer tudo, a traça, a ferrugem, pois o espírito tem que ser leve. O espírito não leva nada para o reino de Deus, para uma das muitas moradas que há na casa do nosso Pai. O espírito
leva apenas os tesouros que acumulou na prática do bem e no exercício do amor ao próximo. Mas não desanime, não pare no primeiro degrau da ascensão. Se a dúvida o assaltar, se a tristeza bater a sua porta, se a calúnia o ferir, erga sua cabeça corajosamente e contemple o céu iluminado e tranquilo. Embora coberto de nuvens, você sabe que elas passarão e o céu voltará a brilhar. Então siga em frente, que todas as nuvens da existência também hão de passar e voltará a brilhar o sol da alegria. Bom dia, bom dia, bom dia. Maria José Pena, Nega, Luciene, Ciso, Ivone, bom dia a todos. Um excelente feriado para todos nós, né? Uma quarta-feira iluminada. E vamos, meus irmãos, cuidar mais de nós. Vamos cuidar mais do nosso espírito, né? Cuidar da nossa parte externa, interna, aliás. As pessoas se preocupam tanto em cuidar da aparência e esquecem-se de cuidar do seu espírito, do seu interior. Esquecem de colher bons frutos, alimentar a sua alma, né? Cuide do seu corpo, mas também cuide do seu espírito, da sua alma. Não é errado querer ser vaidoso, mas tudo dentro do limite, tudo sem ser demasiadamente exagerado. Cuide do espírito, preste mais atenção à sua alma. Não se esqueça que a nossa alma precisa de alimentação. Você precisa alimentar a sua alma todos os dias, fortalecer a sua alma. Então, procure ler bons livros, assistir bons filmes edificantes, boas músicas, preces, orações, coisas edificantes, né? Não é só de pão que vive o homem, é também de sabedoria e de iluminação. Então, cuide bem da sua alma, do seu espírito. Cuide da sua elevação espiritual. Cuide do seu lado que o aproxima de Deus. E para evoluir, para que a nossa alma fique forte, a gente precisa amar e servir, se cuidar e cuidar do próximo, se amar e amar o seu próximo, servir a Deus, servindo ao próximo. Porque Jesus, o nosso mestre querido, ele falou: tudo que fizerdes aos meus pequeninos, aos meus irmãos, é a mim que tu estarás fazendo.
Quando derdes de comer, de beber, quando agasalhar a um dos meus irmãos, é a mim que tu estás a fazer. Então tudo que fazemos ao próximo é ao próprio Cristo que estamos fazendo. Então tenha muito cuidado naquilo que está fazendo, naquilo que está plantando. Muito cuidado com a sua colheita, pois o plantio é livre, mas a colheita é de acordo com o seu plantio. A colheita é obrigatória. Como que eu tiro isso daqui, que eu não consigo tirar essa enquete? E ela fica aparecendo o tempo todo aqui, eu não consigo tirar. Mas tudo bem, deixa ela aí, né? Só desconsiderem que eu não estou conseguindo tirar essa enquete, mas dá para fazer uma reflexão. O que é ser o homem de bem, né? O que é ser bom de verdade? Porque às vezes a pessoa acha que ser bom de verdade é só não fazer o mal para ninguém. E ser bom vai além disso, né? O verdadeiro homem de bem vai além do só não fazer o mal. Então, fica aí uma reflexão para todos nós, né? Para a nossa evolução espiritual. Bom dia a todos vocês. Que Deus, o nosso Pai, Ele esteja no dia de hoje amparando e cuidando de todos nós. E Deus, meus irmãos, Ele está dentro de cada um de nós. Ele não tem que estar do lado, na frente ou atrás ou no alto. Ele tem que estar dentro de você, pronto para nos dar energia e vigor, ânimo e incentivo. Então confie na bondade do Pai, que jamais desampara nenhum de seus filhos. E vamos confiar na vontade do nosso Pai, vamos encontrar o equilíbrio que nós precisamos para a nossa alma. Mantenha sempre-se em equilíbrio. O equilíbrio depende da serenidade da nossa mente, da nossa alma. Jamais se aborreça, nem se exalte. Não dê importância às coisas passageiras que vêm de fora. Não se impressione com o que os outros dizem. O que os outros dizem, o que os outros falam, o que os outros pensam, não constrói a nossa realidade e nem o nosso caráter. Siga a conduta ditada por sua consciência e não perca jamais seu equilíbrio diante das ofensas, diante dos imprevistos, diante das injustiças. Não perca seu equilíbrio e nem desanime. Caminhe sempre para a frente, alegre e certo de que há de vencer.
por maiores que sejam as dificuldades do caminho, pois Deus, Ele está sempre abrindo os nossos caminhos para a nossa felicidade. Milton, Arnaldo, bom dia a todos os meus irmãos. Essa musiquinha tá um pouco enjoada, né? Tá um pouco chatinha. Deixa eu ver se eu consigo. Mas é uma música para restauração do sistema nervoso. Para gente relaxar um pouquinho e melhorar os nossos ânimos, as nossas emoções. Então, não se deixe levar pelas zangas, nem pela impaciência, pelo nervosismo, pelo orgulho, pelo ego, pela vaidade. Não permita que a inveja, a malícia, a ideia de vingança e o ressentimento encontrem lugar na sua mente e nem no seu coração. Essas emoções criam distúrbios no consciente e agem negativamente sobre o seu corpo, prejudicando assim a sua saúde. Então, meus irmãos, cultivem a paciência, a tolerância, o perdão e o amor para com todas as criaturas, e que assim seja, de acordo sempre com a vontade de Deus, o nosso Pai. E diante das dificuldades da vida, não se desespere. Nós colhemos aquilo que plantamos. Então, plante boas sementes, plante bons frutos, para que você não colha espinhos, né? E como colhemos aquilo que plantamos, às vezes nós estamos colhendo o fruto da nossa própria sementeira. Às vezes as dores, os problemas, as dificuldades que passamos, fomos nós mesmos que trouxemos para a nossa vida de alguma forma, pelas nossas más escolhas, as consequências dos nossos maus atos, das nossas más atitudes. Então, faça o bem de todas as formas possíveis para preparar um futuro melhor, para que você tenha um amanhã melhor, para que você tenha uma vida mais próspera, mais feliz. Plante bons frutos hoje, né? Faça boas escolhas, auxilie as pessoas o máximo que você puder. Não deseje o mal a ninguém. Convida-te, a menina do polichinelo, convida, deve ser para a batalha. Então, meus amores, vamos cultivar, vamos plantar a sementinha do amor, pois o amor é uma doação e não uma exigência. Quem realmente ama, dá tudo e nada pede. Quem pede e exige da pessoa que diz amar, demonstra verdadeiramente que não ama. Ao contrário, revela o egoísmo em alto grau, pois amar não é receber, amar é dar. Assim como o nosso Mestre Jesus, quando veio à Terra, Ele não recebeu, Ele não veio para receber, Ele veio para dar. E Ele deu amor, Ele deu paciência, né? Ele deu atenção,
Ele deu o pão, Ele deu a cura, Ele veio doar, Ele não veio para dar. Essa é uma demonstração do verdadeiro amor. Quando você vem para doar, para dar, sem receber nada, sem esperar nada em troca. Você apenas ama e quer doar o melhor. Então, amar não é receber, é dar. Não é pedir, mas proporcionar felicidade desinteressadamente. O melhor exemplo do amor verdadeiro, o que mais se aproxima do amor de Deus, é o amor das mães, das verdadeiras mães, que sabem amar com renúncia. O amor de uma mãe verdadeira, ela se assemelha ao amor de Deus e de Cristo por nós. Porque as mãezinhas, elas renunciam à sua vida, elas renunciam a tudo para proporcionar o melhor para os seus filhos. E elas não dão esperando receber, elas dão porque são seus filhos, porque elas amam os seus filhos. E por isso elas dão o melhor de si, porque amam, por amor. E esse é o verdadeiro amor, meus irmãos. Maria Romero, ai Senhor, como que eu posso tirar isso daqui? Que eu não consigo tirar isso aqui, mas daqui fica aparecendo isso o tempo todo e eu não consigo tirar essa enquete que está aqui aparecendo, mas e se ela fica na tela, eu também não consigo. Vamos terminar. Eu também não consigo ver os comentários, finalizar esta enquete. Pronto, acho que agora vai, vamos ver. Não, acho que eu consegui. Então, saiba merecer, meus irmãos, a verdadeira felicidade. Saiba proporcionar a você mesmo essa felicidade que você tanto almeja, né? E vamos fazer a nossa parte, pois está chegando os momentos das provações, está chegando os tempos difíceis, os tempos que estão escritos na Bíblia do Apocalipse, onde fala, Apocalipse 22, do 11 ao 21. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o bom continue a ser bom. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus,
Enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja para todos. Então, no Apocalipse 22, então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma ou outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz bons frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas, as árvores, são para a cura dos povos. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos e séculos. E a certeza do cumprimento da profecia. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora, e bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostei-me ante os pés do anjo, que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está se aproximando, meus irmãos. Então continua o injusto fazendo injustiça. Continua o imundo sendo imundo. E o justo continue na prática da justiça. E o bom continue na prática do bem. E eis que venho sem demora.
e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. E Jesus fala: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. E bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. E fora desta cidade ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica o mal e a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. E eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela do amanhã. O Espírito e a noiva dizem: vem, vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede e fome de justiça, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. E que assim seja. E a época, os tempos difíceis que estão no Apocalipse se aproximam. E o que vai acontecer no Apocalipse? Vocês já leram o último livro da Bíblia? Dos tempos difíceis, em que as profecias iriam se cumprir, em que os sinais seriam enviados pelo céu, pelas águas, pelos mares, pela terra. Em todos os lugares nós poderíamos ver os sinais do fim dos tempos, E no Apocalipse, João prevê a luta final entre o bem e o mal, entre Deus e as forças malignas. E neste momento, meus irmãos, se trava uma grande batalha, uma batalha que não é vista pelos nossos olhos, uma batalha onde nós não vemos, mas se travam grandes batalhas no céu, no invisível, entre as forças malignas e as forças de Deus. Uma grande batalha entre o bem e o mal. E nós temos que auxiliar, fazer a nossa parte, orar, vigiar e permanecer sempre fiel. E não importa o que acontecer, não importa o que os nossos olhos vejam, que nós continuemos confiante. Veja o que você vê, permaneça confiante diante das injustiças, permaneça confiante diante das barbáries, permaneça confiante. É a luta entre o bem e o mal que está se travando, Então nós temos que auxiliar, nós temos que fazer a nossa parte. E as forças malignas estão formadas por um exército gigantesco, comandado pelo anticristo, o demônio em pessoa. Elas serão derrotadas por Jesus, que reinará por 1000 anos,
com Satã acorrentado por todo esse período. Então, está tendo a varredura na terra neste momento, porque Deus, o nosso Pai, Ele está pondo a casa em ordem, mas para isso, essa luta entre o bem e o mal se dá, e por isso nós vemos tantas coisas acontecendo, tanta injustiça pelo mundo afora. Nós vemos essas guerras, nós vemos as catástrofes, nós vemos vulcões entrando em erupção, vulcões adormecidos há mais de 1000 anos, voltando à vida. Nós vemos tremores de terra, nós vemos sinais nos céus. E todos que têm olhos para ver, que vejam. Veja que está se cumprindo o que está no livro do Apocalipse, em que 7 selos serão abertos e algumas portas serão abertas para o próprio demônio vir, para o anticristo que quer reinar, que quer dominar a todos nós. Por isso que você vê filhos contra pais, pais contra filhos, irmãos contra irmãos, maridos contra esposas, esposas contra maridos. Por isso que você vê sacerdotes, padres, religiosos sendo descobertos também, praticando o mal. É porque o anticristo está agindo e você precisa acordar. Nós, meus irmãos, nós precisamos acordar. E o Apocalipse diz que mesmo no sofrimento é preciso permanecer firme, não se deixar dominar pelo medo que paralisa, que fragiliza, pois a justiça de Deus vai ser realizada e a paz será plena. Para isso, meus irmãos, é preciso tirar o véu que não permite que você veja, e livrar-se de todo o engano, livrar-se de todo o mal, livrar-se de toda vaidade, orgulho, ego, fanatismo, vaidade exagerada. É preciso a gente tomar cuidado, né? Com as nossas ações, com as nossas atitudes. É preciso permanecer firmes na fé e na confiança em Deus nesses dias difíceis que veremos pela frente. E esses dias estão próximos. Os Espíritos nos alertam através dos profetas, através de profecias, que esses dias estão se aproximando. Essa época de lutas, dores e lágrimas que enfrentaremos. E por isso nós temos que estar firmes na fé, vigilantes na oração e nas ações, e não ter medo, né? Não tenha medo. Esta é a mensagem do Apocalipse. Não tenham medo. Não tenham medo, pois nos últimos dias a palavra será concretizada, né? E isso foi estipulado pelo clima catastrófico em torno da pandemia global do coronavírus,
somado a um barulho no céu que foi ouvido em diferentes partes do mundo, a erupção do vulcão na Indonésia, que havia provocado um tsunami mortal em 2018. A essa perspectiva se juntam as mensagens de alguns pregadores religiosos que fazem uma leitura dos tempos que estamos vivendo. E não é a primeira vez, e nem será a última, que veremos tais catástrofes. É o cumprimento, né? É a palavra que está se cumprindo. E nós temos que estar vigilantes, nós temos que fazer a nossa parte, acordar, meus irmãos, abrir os nossos olhos, estar com os olhos e os ouvidos bem atentos a tudo que vemos, pois esses são os sinais para que nós façamos a nossa reforma, para que nós melhoremos, para que nós acordemos, pois parece que a humanidade está adormecida, inerte ao mal que nos rodeia. Parece que o errado é certo, parece que o certo é errado, parece que a injustiça reina, parece que não temos paz na alma nem no coração. Esse é o fim dos tempos, né? Mas mesmo no sofrimento é preciso ficar firme, não se deixar dominar pelo medo, pois Deus está no controle de todas as coisas, né? Bom dia a todos os meus irmãos que aqui estão presentes. Eu sugiro que vocês leiam o Apocalipse. Eu sugiro que vocês abram os olhos. Eu sugiro que vocês acordem. Acorda. Pelo amor de Deus, acorda enquanto é tempo. Lembram da Arca de Noé? Lembra do aviso do dilúvio? Em que Moisés, né? Noé quer dizer, Moisés é outra coisa, né? Em que Noé clamou a todos ajuda para construir aquele barco gigante diante do grande dilúvio que viria e inundaria toda a terra. E todos riram, tiraram muito sarro de Noé, né? Ninguém quis ajudar, ninguém quis acordar, ninguém quis abrir os olhos, ninguém quis se voltar para Cristo. E veio o grande dilúvio que inundou todo o planeta e todas as criaturas da terra tiveram suas vidas ceifadas, porque a maldade não cabia mais. Deus já estava farto de tanta maldade, de tanta injustiça. E agora, mais uma vez, Noé está construindo essa arca, né? Mas não é a mesma arca, é uma forma de falar. A arca de Noé está sendo construída mais uma vez. E todos que têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Todos que têm olhos para ver, que vejam. Vejam os sinais. Ouçam os chamados de Deus. Para que quando o grande dilúvio sobre a terra vier mais uma vez, em forma de tempestades, em forma de doenças, em forma de catástrofes,
você possa ser salvo. Você esteja na arca junto com Noé, que nós possamos entrar naquela barca enquanto ainda podemos, pois vai chegar o momento que não teremos mais escolha. Chegará o momento em que nós estaremos querendo subir naquela arca de qualquer forma, salvar a nossa vida, clamando, implorando, chorando, lágrimas de sangue, pedindo mais uma oportunidade para subir naquela arca e ser salvo. Mas agora que estamos tendo essa oportunidade, agora que Deus está enviando os seus profetas para falarem, para vos chamarem, agora que vocês ainda podem ouvir e fazer suas escolhas, muitos viram as costas, muitos não ouvem, muitos não querem ver o que estão vendo. E depois será muito tarde. Depois será muito tarde, meus irmãos. O Apocalipse virá. A revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida no servo João, que dá testemunho de tudo que viu. Isto é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. É chegada a hora. As 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça, a paz da arte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a montanha, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus. A Ele sejam glória e poder para todos sempre. E eis que Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o esqueceram, que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. E Jesus é o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Estava na ilha de Pátmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de uma trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo,
Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os 7 candelabros, alguém semelhante ao filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinham em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então são 7 sinais, 7 portais que serão abertos, meus irmãos. Então vamos fazer a nossa parte, né? Todos os meus irmãos que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Jesus falou: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o primeiro e o último. E Ele está mostrando nos céus, nas águas, nos mares, na natureza, as profecias que se cumprem do Apocalipse. E quando Jesus disse: veja quem tem olhos para ver, ouça quem tem ouvidos para ouvir, é para que você ouça o chamado e veja tudo o que está acontecendo na terra. Veja as coisas que estão acontecendo. Você acha que tudo é normal? Você acha que tudo vai continuar como está? Não se esqueça que mais uma vez a arca de Noé está sendo construída. Não aquela arca igual a que Noé construiu, mas mais uma vez aquela arca de Noé está presente na nossa vida, nos convidando, nos convidando a participar, a entrar naquele barco. E esse barco, essa arca de Noé, é a casa de Deus. É que a gente possa se voltar para Cristo, que a gente possa se voltar para Deus, que a gente possa se arrepender enquanto ainda podemos. Nós ainda temos chance, ainda dá tempo de nós nos arrependermos.
de nós subirmos na arca de Noé e salvar a nossa vida. Ainda dá tempo de você pegar os seus pela mão e levar naquela arca e salvar os seus também. É o último chamado, as profecias estão se cumprindo, é chegada a hora em que as coisas estão se cumprindo, as coisas vão acontecer. E Deus está mostrando mais uma vez como no tempo de Noé. Porque na época de Noé veio o aviso. E Noé convidou a todos, falou do que Jesus tinha falado, do grande dilúvio, que todos que pudessem ouvir e quisessem ser salvos e salvar os seus, que tinham que entrar naquela arca. E mais uma vez, Noé nos convida a subir naquela arca, salvar a nossa alma e salvar também as pessoas que amamos. Ainda dá tempo. É hora de se regenerar. É hora de mudar. É hora de calar a sua voz, silenciar e deixar Deus falar com você através da sua alma. É hora de você se deixar guiar por Deus e entrar naquela arca e tentar se salvar. É hora de se regenerar. Deixe o Evangelho do Cristo tocar o seu coração. Deixe esse homem velho para trás. Seja um novo homem, então. Deixe o Cristo te guiar. Guia teus passos na imensidão, pois o Cristo é porto seguro. O Cristo é regeneração. Chega de tanto sofrer, chega de tanto mentir, chega de tanto chorar, chega de tanto se enganar, chega de tanto enganar, chega de tanta maldade, chega de tanta desunião. Chega de tanto ferir o teu irmão e se ferir também. Chega de destruir a tua alma. Chega, né? A gente precisa parar essa musiquinha mais uma vez. Vou baixar ela aqui. Então, chegou a hora. Chegou a hora, meus irmãos. Chega de tanto sofrer de Jesus. Chega de tanto odiar. Chega de tanto matar, ferir, mentir, enganar e se enganar. Chega de tudo isso, né? Chegou a hora de entender que é preciso amar, que é preciso mudar, de sermos mais fraternos, mais humanos, de se regenerar. A hora é agora. Não resta muito tempo. Não resta mais muito tempo para nós. Talvez vocês pensem que ela sabe. Ela não é ninguém. Só mais uma querendo ser profeta. Só quer mais uma querendo aparecer. Não. Eu não sou profeta. Não estou aqui para aparecer também.
Eu sou apenas igual a vocês. Eu sou apenas a mensageira do Cristo. Eu estou apenas plantando a minha sementinha. Eu sou uma pessoa que, como vocês, já cometeu muitos erros, muitos enganos, já escolheu, fez más escolhas, já plantou más sementes, mas eu resolvi me regenerar. Eu ouvi o chamado e eu quero subir naquela arca de Noé. Eu quero entrar naquela arca antes que seja tarde. Recusai. Eu quero tentar de todas as formas salvar a minha alma e salvar os meus. É apenas isso que eu sou. A mensageira de Deus que um dia resolvi acordar. E um dia ouvi o chamado e fui convocada para estar aqui também fazendo esse convite para vocês. Como mensageira de Deus, né? Não como profeta, pois eu não sei fazer profecias, mas Deus fala comigo através da minha alma, através de sonhos. Há muitos anos eu sonhei com muita fartura, uma mesa muito grande, farta, cheia de comida, era muita fartura. E em seguida, eu enxergava aquela mesma mesa, vazia, fome, miséria, tudo em um sonho. Era como se fosse 7 anos de prosperidade e depois 7 anos de tormentos. E eu entendi o recado. Nós estamos vivendo o tempo da mesa farta ainda. Ainda temos o pão na mesa, o pão de cada dia. Ainda mesmo que pouco, ainda não nos falta. Mas chegará o tempo em que a nossa mesa vai estar vazia. Então, por isso que muitos falam da grande fome. Muitos falam para a gente guardar alimentos. É por causa dessa grande fome que virá. Então, o único dom que eu tenho é esse, de ser avisada de coisas ruins que estão por acontecer, que virão. E na minha vida inteira, desde que eu me dediquei mais a Deus, tudo que está para acontecer de ruim, eu sonho. Eu tenho o sonho do que vai acontecer. E por isso eu tive esse sonho da grande fome. E naquela época eu não entendia. Mas essa grande fome está escrita na Bíblia. E aquilo ali era uma mensagem para eu me cuidar dos meus. Que eu estou passando para vocês, porque está escrito na Bíblia. E nós sabemos o que está por vir. Então é hora. E a hora é agora. A hora é agora. Não tem mais como protelar. Não tem mais como você adiar. Não tem mais como continuar do jeito que está. Vocês acham que do jeito que as pessoas no mundo estão vivendo, tem condições? Não tem. Não é o
mundo que é mau. O mundo não é mau. Deus não criou o mal. Deus criou coisas boas. Mas Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então, o homem, por sua própria natureza, ele escolheu o mal. Então, o mal é a ausência do bem. O homem que é mau é porque ele ainda não aprendeu a ser bom. Ele fez as suas escolhas. Ele plantou a sua semente com a permissão de Deus, porque Deus ele não intervém no nosso livre-arbítrio. Ele nos dá o livre poder da escolha para plantarmos e escolhermos os nossos caminhos. Então o mundo está do jeito que está. Não é o mundo que é ruim, são as pessoas que fizeram más escolhas, escolheram os caminhos que os levam para longe da luz. Mas ainda dá tempo. É isso que a gente tem ouvido nas igrejas, nos templos, em todos os lugares. Onde você vai, na sua religião, seja ela qual for, na internet, esse é o grande chamado. O grande chamado para nós, todos nós. E se você soubesse, tivesse certeza que seria o fim, daqui 1 ano, 2, você não iria querer se regenerar? Você não iria querer salvar a sua vida? A vida de quem você ama? Se você estivesse na época de Noé e você soubesse que ia ter aquele grande dilúvio, você não correria e entraria naquela arca para se salvar e salvar os seus? E se nós estivermos mais uma vez na época do Noé? E se esse grande chamado for mais uma vez para salvar você e aqueles que você ama, você não sucumbiria, você não subiria naquela arca, você não se voltaria para Deus se você soubesse o que está por vir de verdade? As pessoas não acreditam, as pessoas duvidam, as pessoas vão protelando para frente, só querem saber do hoje, do viver o hoje, não se importando com o amanhã, como se o amanhã fosse existir para sempre. Mas o amanhã talvez não venha. Talvez não exista amanhã para muitos de nós. Talvez hoje seja o último dia de alguns de nós. Daqui 1 semana, talvez a gente não consiga chegar no Natal, não consiga chegar em 2025, a gente não sabe. E se você soubesse, faria diferença? Você iria ser diferente? Você iria se voltar para Deus enquanto é tempo para salvar a sua alma? Então, eu não sou ninguém. Sou só mais uma mensageira de Deus. Eu sou só mais uma que ouvi o chamado. Eu sou só mais uma que amo o meu Pai e que desejo servi-lo, que desejo agradá-lo e que desejo salvar a minha alma e que desejo também poder salvar os meus filhos, os meus netos, as pessoas a quem eu amo. Eu sou só mais uma no meio da multidão, mas eu quero muito entrar naquela arca. Não quero pagar para ver. Vocês querem pagar para ver? Vocês querem esperar?
o último momento para se arrepender. Vocês querem subir naquela arca quando a arca estiver se fechando e ficar de pendurado sem conseguir subir na arca? É isso que vocês querem? Louvado seja, né, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes de vocês julgarem as pessoas, acharem que é tudo balela, que é só mais uma na internet falando besteira, como alguns falam, antes de vocês desacreditarem, vão em Apocalipse e leiam, já que os sinais que Deus está enviando não está servindo para que a humanidade veja, já que tudo que está acontecendo no mundo não está adiantando de nada. As pessoas estão achando normal. Vocês já viram o que tem acontecido? O arco-íris de fogo nos céus que apareceu outro dia. E muitas outros sinais da natureza. Aquele vulcão adormecido de mais de 1000 anos, ele está, até o vulcão está despertando e você não desperta? Veja só, um vulcão de 1000 anos adormecido, ele está acordando, entrando em erupção, mostrando o ar da sua graça, e você continua dormindo, se negando a entrar naquela barca, se negando a salvar a sua alma, a salvar as pessoas que você ama. Acorda. Se você não consegue enxergar o que os seus olhos veem, se você não consegue enxergar os sinais da natureza dizendo basta, porque isso é Deus dizendo basta para a humanidade. Ele está dizendo chega, acorda, meu povo, vamos parar enquanto é tempo. Acorda enquanto você ainda pode, enquanto você ainda tem tempo. Salva a tua alma, salva o teu povo. Então acorda, acorda. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou plantando a minha macieira. E você está plantando o quê? Que semente você está espalhando? E não é preciso ser santo para fazer o que é certo. Eu não sou santa, estou longe de ser santa, estou longe da perfeição. Estou longe de chegar aos pés do Cristo, milênios e milênios de anos. Mas eu estou fazendo a minha parte, aquilo que eu já consigo fazer. Eu estou plantando a semente que eu quero colher amanhã. O que você quer colher, o que você está plantando, o que você espera colher com o seu plantio. Então, é como diz aqui, é chegada a hora de se regenerar. Os tempos urgem e se faz necessário que você acorde enquanto é tempo. E nas tempestades da vida, lá estava João, Pedro e Tomé, também outros apóstolos no lago em Genezaré. Então sobreveio uma tempestade e todos tiveram medo de morrer. Chamaram Jesus que estava dormindo. Jesus, no acorde, Jesus nos acode, pois vamos perecer. Jesus disse, pare,
e a tempestade parou. Jesus disse: pare, e o mar se acalmou. E todos disseram: quem é esse homem? Todos disseram: quem é esse homem que os mares ouvem, as águas se acalmam, que para os ventos e o mar ele consegue acalmar? Quem é esse homem? Esse homem é Jesus de Nazaré. E ele quer acalmar o mar da tua vida, as tempestades da tua vida. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer salvar a todos nós. Mais uma vez, o Cristo voltará. Ele já veio uma vez, foi morto e crucificado por todos nós. Sim, por todos nós, porque ele veio para nos salvar do pecado. A todos nós, ele veio por amor. E mais uma vez, ele quer salvar a tua alma. Mais uma vez, ele vem, ele vai voltar, mas ele vai voltar em espírito para resgatar a humanidade do mal que ainda habita dentro de si. Mais uma vez, né? O Cristo vai voltar. Ele precisa voltar mais uma vez. Então, neste momento, está tendo a grande batalha entre o bem e o mal. A grande batalha das trevas. E elas querem te dominar. Elas querem ganhar a tua alma. Elas querem te afastar de Deus. Então não se engane, né? Não se engane com o que os teus olhos veem. Não se engane com os tesouros da terra. Não se engane com a vida que você tem aqui na terra. Não se engane com as injustiças que você vê. Não se engane por tudo, pois tudo isso vai se acabar. O ouro vai continuar aí. O ouro que tem na terra. O dinheiro, o poder que as pessoas brigam, matam por ela. Vai continuar tudo aí. A gente não vai levar nem um grãozinho de ouro, nem uma moeda no bolso, pois o nosso espírito, quando o nosso corpo morre, né? O nosso espírito vai embora. E o resto fica, o corpo fica, a riqueza fica, tudo fica. Então, a hora é agora. O grande chamado de Deus para todos nós está se fazendo presente, está fazendo barulho para que todos ouçam, para que todos vejam. E em todos os lugares você ouve o chamado. Então ouça o chamado. Porque quando aquela barca se fechar mais uma vez, não vai mais adiantar se lamentar. Não vai adiantar o arrependimento depois que a barca estiver fechada, né? Como naquela época, quando o grande dilúvio veio e a barca se fechou. Todos correram querendo ser socorridos.
todos imploraram, mas não tinha mais tempo. Não dava mais para abrir aquela porta, para que eles entrassem e salvassem suas vidas, salvassem suas almas, porque não ouviram o chamado no momento certo. Então eu digo para vocês, ainda dá tempo, ainda temos um pouquinho de tempo. Não deixe para ouvir o chamado quando a dor bater na sua porta, quando o sofrimento estiver batendo forte, o vento, as tempestades estiverem te chacoalhando de um lado para o outro. Então aí não adianta mais. Não vai adiantar mais querer ouvir, né? Não vai mais adiantar querer mudar quando o barco já estiver fechado a sua porta e nós estivermos naufragando no mar das nossas escolhas, né? No nosso mar de maldade, no nosso mar de orgulho, de egoísmo, no mar de vaidades, de egocentrismo, né? De infidelidades, de deslealdade, de desumanidade. Então, que nós possamos fazer a nossa escolha certa enquanto é tempo. Eu convido vocês, enquanto é tempo, a subir naquele barco, ouvir o chamado de Deus. Sobe naquele barco e salva a tua vida, salva a tua família, pois Jesus virá resgatar os escolhidos. Na volta de Jesus, Ele virá separando o joio do trigo e salvando os seus eleitos, os seus escolhidos, aqueles que seguiram seus ensinamentos, aqueles que ouviram seu chamado, clamor, aqueles que auxiliaram, aqueles que souberam amar, aqueles que souberam oferecer a outra face, aqueles que tentaram, pelo menos tentaram, seguir os ensinamentos do Cristo. E como Jesus mesmo falou, dos 2 maiores mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esses são os principais. Se nós aprendêssemos a amar, metade dos nossos problemas, metade dos problemas de toda a humanidade estaria resolvido, né? Pois o amor, ele cura tudo. O amor, ele destrava, ele abre as portas do céu. O amor é capaz de fazer coisas incríveis. Então, vamos aprender, né? Vamos tentar praticar esses 2 mandamentos. Não é fácil. Não é fácil. Mas se você aprender a amar a Deus, você consegue o resto. Pois se você ama a Deus, você quer agradar a Deus, você vai querer agradar a Deus e você vai fazer o certo. Se você ama a Deus, você também vai aprender a amar o teu próximo, porque Deus quer que você ama o teu próximo. Se você não ama o teu próximo, você também não ama a Deus, pois quem ama a Deus ama o seu próximo. Você vê como está ligado? Você vê como está ligado? Se você não ama seu próximo,
e você fala que ama a Deus, você é mentiroso. Pois para amar a Deus, você tem que amar o seu próximo. Então é isso, né? Obrigada por mais um dia, com a proteção de Deus, né? Então vamos espalhar o Evangelho do Cristo, gente. Todos vocês que estão aqui comigo, espalha o Evangelho do Cristo. Fala de Deus para as pessoas. Leva um pouco de esperança para aquelas pessoas que sofrem tanto. Tem tantos irmãozinhos nossos, né, que precisam de uma palavra, precisam de um ombro amigo para chorar as suas dores às vezes. Precisa de uma palavra apenas. Então nós podemos auxiliar. Nós podemos fazer a nossa parte. Nós podemos levar a palavra de Deus adiante e praticar o amor que o Cristo veio nos ensinar. E a volta do Cristo está próxima. Ele veio uma vez como homem. E ele vai vir mais uma vez como Espírito, como Rei, como Filho de Deus, como soberano, como único. Mas ele virá para separar o joio do trigo. Pois neste momento não, agora o momento presente que nós estamos vivendo está se dando essa separação do joio e do trigo. E quando ele vier à terra, ele vai acabar com toda injustiça, com toda maldade. Então é preciso que nós façamos a nossa parte enquanto é tempo, estejamos fortes, que nós possamos pregar as nossas raízes fortes, na fé e na esperança, para que no momento da volta do Cristo, a gente consiga superar os momentos difíceis, se nós ainda estivermos lá vivos, né? Se nós estivermos ainda vivos, que quando Cristo voltar, nós estejamos firmes como uma rocha para enfrentarmos as batalhas difíceis e os dias difíceis que virão, e também para auxiliar os nossos irmãos. Virá grande fome, né? A terra não mais produzirá alimentos, e isso você já está vendo, que a terra vai parar de produzir de tanto homem mexer na natureza, de tanto homem mexer na terra. A terra vai parar de dar frutos, não teremos água para beber, então vai ser um momento muito difícil. Por isso que as profecias falam que você tem que se resguardar e guardar alimentos, né? E esses dias estão bem próximos. Nós sabemos que esses 3 próximos anos serão muito difíceis. Nós começamos com a pandemia, mas o que vimos na pandemia nem se assemelha ao que virá, ao que iremos passar. Terá grande escuridão, a terra terá 3 dias de escuridão intensa. Tudo está no Apocalipse. Então leiam
Leiam mais sobre essas profecias. Não gosta muito de ir na igreja, quase não vai. Aí eu também não vou. Ele é muito ciumento e tenho medo de ir porque ele fica falando. É uma escolha, minha irmã. É uma escolha. No momento da volta do Cristo, muitos negarão a Ele, né? Muitos irão negar ao Cristo para não sofrer perseguição. Então, o que é mais importante para você? Deus, o amor de Deus, ou o amor das criaturas? Pense só. O amor do teu esposo, ele é capaz de salvar a tua alma? Ou o amor de Deus? Só o amor de Deus pode fazer isso. Eu não estou falando para você largar ele, não. Você tem que se impor. E se ele não compreender isso, ele não merece o seu amor. Às vezes o maligno, ele usa pessoas para nos afastar de Deus. Ele é astuto. O maligno, ele é astuto. E quando ele quer conseguir alguma coisa de você, e ele não consegue através de você, ele busca através de pessoas que estão próximas a você. Pode ser um filho, um esposo, uma esposa. Eles sempre usam alguém para fazer a sua vontade. Então, não permita, porque você está negando a Deus, já está negando a Deus quando você se nega em ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, porque você não quer desagradar ao seu esposo. Então você está preferindo desagradar a Deus. E Deus tem que ser número 1. Deus tem que ser prioridade na nossa vida. E se ele não entender isso, é problema dele, né? Se ele não quer que você vá, é porque ele também está afastado de Deus. Ele está afastado de Deus e as forças das trevas usam ele para te afastar também. Então peça forças a Deus. Pede força a Deus para Ele te dar forças para você conseguir se impor. Fala, Senhor, Tu és a minha prioridade. Tu és o único. Então dai-me força, Senhor. Acalma o coração do meu esposo, para que ele não me impeça de ir à igreja. Não é você arrumar uma guerra com seu esposo, não. Não estou falando isso. É você pedir forças para Deus quebrantar o coração desse homem. E se você orar com fé, pedindo forças para Deus, Ele vai afastar o maligno que está atrapalhando de você ir na igreja através do seu marido. Então faça isso, faça suas preces e peça a Deus que quebrante o coração desse homem, para que ele não só permita que você vá à igreja, mas para que ele te acompanhe também. Tá bom, minha irmã? Mas não se afaste de Deus por causa dele, não. Vá, fala para ele, olha, eu te amo, eu te respeito,
mas o meu Deus é prioridade na minha vida. Tá bom? Peço sempre a Deus para Ele. Continua com suas preces. Continua fazendo suas preces. A prece, né? Ela quebra toda a ponte, o elo entre o mal, né? E nós, né? Entre o maligno, as forças do maligno e nós. E o maligno, ele sempre vai tentar atacar a gente quando ele não consegue. Ele usa os nossos entes queridos. Eu tenho muito caso de amigas minhas que os maridos fazem de tudo para ela não ir na igreja e xinga e fala que tá doente e fazem, sabe, aquela chantagem para elas não irem. E elas vão. Às vezes ainda conseguem levar eles também. Então continua persistindo, continua orando. Você vai ver que você vai vencer. Nós estaremos todos em prece, né? A gente tem que estar todos unidos, pegando na mão do outro, né? É isso que Deus quer que a gente faça neste momento. Que a gente pegue um na mão do outro, um dando força para o outro, para quando um cair, o outro levanta aquele que está caído. E é isso que eu sempre escuto, né? Que eu sempre ouço na minha igreja. E é isso que Deus quer. Que nós sejamos verdadeiros irmãos. Que a gente olhe para o outro e enxergue a presença de Deus em cada irmão nosso. Porque se você ama a Deus de verdade e você olha para o seu próximo e você enxerga nele a imagem de Deus, você vai amar esse teu próximo e você não vai fazer mal algum. Então é isso, né? Eu muito obrigada a todos vocês. Fiquem com Deus. Um ótimo final de feriado, né? Hoje é feriado, Dia da Consciência Negra, mas como eu disse, teria que ser da consciência nacional de toda a humanidade, né? Dia da consciência em geral, porque o que está faltando em todos nós é consciência, né? Está faltando consciência, boas atitudes, amor ao próximo. É isso que está faltando em todos nós, independente de cor, raça, religião, credo. Então, meu muito obrigada a todos. Fiquem com Deus, uma excelente tarde. E amanhã estou de volta. Estou fazendo a minha parte. Estou plantando a minha macieira, como diz. Eu estou aqui. Fazendo a minha parte, tentando ver se eu encontro um lugarzinho para mim naquela barca, antes que ela se feche. Boa tarde. Amém, né, Kel?